Alô, meus amigos, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre bactérias e bacterioses. Bactérias, micro-organismos unicelulares responsáveis por causar essas doenças que você está vendo aí. Bacterioses, sífilis, pneumonia, tétano, tuberculose. Lá no finalzinho da aula, a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, vamos nessa. Bactéria, ser vivo que pode viver isolado ou pode viver agrupado, formando colônia. Qual é o domínio dessas bactérias? Bom, essas bactérias são do domínio eubactéria, e neste domínio eu vou encontrar bactérias e cianobactérias ou as algas cianofícias. Passo a passo. São organismos formados por uma célula, então são unicelulares. Não apresentam carioteca separando núcleo de citoplasma. Então são procariotas. E as bactérias, na sua maioria, são heterótrofos, porque não fabricam seu próprio alimento, tendo que buscá-lo já elaborado. E as cianobactérias, que realizam fotossíntese, convertem energia luminosa em glicose, em matéria orgânica, e por isso vão ser chamadas de autótrofos. Gente, organização de fora para dentro, você vai encontrar cápsula, parede celular, membrana plasmática, tá? Envolvendo citoplasma e material genético. Então, por parte, cápsula. Essa cápsula aí, ela é constituída de proteína e polissacarídeos. É uma cápsula protetora. É uma cápsula que vai proteger a bactéria contra a fagocitose realizada pelos leucócitos. E também impede que os antibióticos cheguem à parede celular para realizar sua destruição. Então, ela é muito importante para a bactéria. Abaixo da cápsula tem parede celular. Qual é a composição dessa parede celular, Roberto? Ela é composta de peptoglicano. E é uma parede rígida. Então, ela protege a bactéria e é responsável pela forma dela também. Por quê? Porque existe bactéria circular, são os corpos. Existe bactéria em forma de bastão, bacilo. Existe bactéria em forma de vírgula, vibrião. Então, essa parede feita de peptoglicano, ela é rígida e responsável pela forma, partindo do princípio que elas não apresentam citoesqueleto. Você vai encontrar lá nos eucariotas, por exemplo, lá no domínio eucária. Membrana. A membrana plasmática fica abaixo da parede. Se eu falei membrana, eu estou falando de quê? De membrana lipoproteica. Aí existe dupla camada de lipídio associado a moléculas proteicas. E qual é a função dessa membrana? Realizar o transporte, já que ela é seletiva. Ela vai selecionar quem pode e não pode entrar ou sair da célula, certo? Então, essa membrana protege o material genético chamado de nucleoide, que está disperso no citoplasma, que apresenta água, proteínas, e você vai encontrar também plasmídio, que é um DNA circular, que na sua maioria apresenta genes que protegem a bactéria contra a ação do antibiótico, e vai encontrar uma única organela, qual é? Ribossomo. Então, repetindo, presta atenção. Se eu falo da composição, nem toda bactéria tem, mas eu vou trazer a sequência. A cápsula, que nem toda bactéria tem, e depois a parede celular de peptoglicano, a membrana plasmática lipoproteica, envolvendo e protegendo um citoplasma que tem uma única organela, ribossomo, e o material genético, que é o nucleóide e o plasmídio. Ok? Preste atenção. Observação 1. Existe uma fímbria que é chamada de pelo sexual, porque serve para transferir material genético de uma bactéria para outra.
ela é feita de tubulina. Então, qual é a função da fímbria? Transferência de material, mas ela serve também para aderir a bactéria no substrato, no solo. Ok? Observação 2. Clorofila, foi falado lá em cima. As cianobactérias apresentam clorofila e realizam fotossíntese. Elas convertem energia luminosa em energia química. Tá? Observação 3. Nesta membrana plasmática citada, existe uma dobra para dentro, invaginação, dobra para dentro, chamada de mesossomo. E o que tem de importante nisso? É que no mesossomo fica armazenado enzima responsável pela respiração celular. Ok, meus amigos? Olha aí. Agora tem na imagem uma bactéria onde você observa pontuado de número 1 até o número 5 a ação do antibiótico. O que o antibiótico faz, então? Ele impede que o DNA se duplique, vai prejudicar a bactéria. Ele impede que o DNA consiga produzir o RNA mensageiro, então ele age impedindo a transcrição. Ele impede a tradução, ele impede que a bactéria consiga sintetizar proteína. E ele impede também a formação de enzimas essenciais para o metabolismo bacteriano, certo? E ainda, de fora para dentro, o antibiótico ele pode impedir a formação da parede celular, ou ele pode, destruir a membrana plasmática. Então, antibiótico. Qual é o medicamento que se usa para combater bacterioses? Antibiótico. Ele impede a autoduplicação do DNA, ele impede a transcrição, que é a fabricação do RNA, ele impede a tradução, que é a síntese proteica, ele impede que a bactéria venha produzir enzimas essenciais para o seu metabolismo e ele ainda atua destruindo a membrana plasmática ou impedindo a síntese da sua parede celular. Ok? Então, pensou em bacteriose, pensa em antibiótico. Gente, a importância ecológica das bactérias. Bactéria realiza reciclagem. Bactéria transforma matéria orgânica em inorgânica, devolvendo para o ambiente elementos essenciais. Se não fosse a decomposição, o planeta ficaria cheio de matéria orgânica morta. Então, isso é fundamental, ok? Na economia, eu tenho a produção de diversas substâncias. Eu gosto de queijo? Beleza. Para produzir queijo, eu preciso de lactobacilos. Eu gosto de iogurte, requeijão. Então, são substâncias de interesse econômico, comercial. Para fabricar vinagre, por exemplo, eu preciso de bactéria. Para fabricar alguns aminoácidos, eu preciso. Na fabricação de combustível, de vitamina. Então, isso é importância econômica. E falando de importância biotecnológica, a tecnologia do DNA recombinante já vem há muitos anos fazendo isso. Ela vem utilizando o plasmídio bacteriano para fazer transferência de genes de interesse médico. E a partir dessa transferência, eu posso produzir substâncias de uma importância terapêutica tremenda. Por exemplo, a insulina. A insulina é produzida através de um processo biotecnológico, usando elementos que fazem parte da composição da bactéria ou a própria bactéria, hormônios, tá? E até antibióticos. Até antibióticos são produzidos a partir da manipulação de bactérias. Então, é uma importância muito grande. Tá ok? E quando você ouvir falar na tua prova, a bactéria ela é gram-positiva, gram-negativa, isso é utilizado nos laboratórios para você verificar a quantidade de peptoglicano que existe na parede. As bactérias que têm a parede de peptoglicano mais espessa, elas ficoram no corante gram, elas ficoram de forma púrpura. E as bactérias que têm menos peptoglicano, tá? A parede é mais fininha, a coloração delas sai vermelha, tá? Às vezes rosa. E a importância, meus amigos, é a seguinte: observa aí, o que eu coloquei para vocês? Que de 90% a 95% das bactérias gram-negativo, de parede de peptoglicano mais fina,
A grande maioria delas são patogênicas, tá? E não é só isso. Além de ser patogênica, essa parede, por ser mais complexa, ela dificulta mais aquela ação do antibiótico. Ela dificulta mais a entrada do antibiótico na bactéria para que ele possa agir nos seus processos de autoduplicação, transcrição, tradução. Então é mais difícil combater essas doenças. No finalzinho do slide aqui, eu quero que você olhe o seguinte, olha, bactéria gram-positivo, por exemplo, são mais comuns e a infecção dela ela é menos nociva, vou usar esse termo. A Staphylococcus aureus, que é gram-positivo, tem na pele. Lactobacillus tem na flora vaginal. Streptococcus pyogenes tem na faringe. Enterococcus na flora intestinal. Entendeu? Agora, observa o gram-negativo. Escherichia coli. Escherichia coli causa infecção alimentar severa. Helicobacter pylori. Já ouviste falar? O famoso H. pylori causa o quê? Gastrite. Vibrião colérico. O que que causa? Cólera. Eu já falei detalhes dela. Treponema pallidum causa o quê, filho? Sífilis. Então, quer dizer, esses exemplos citados aí, salmonela, que causa os distúrbios alimentares, Shigella, provocando diarreia sanguinolenta, são realmente doenças que trazem muito prejuízo para nós, certo? Olha aqui agora, reprodução. Reprodução, nós temos reprodução sexuada e assexuada. Bora começar pela assexuada. Nas bactérias é simples. O que vai acontecer? Bipartição, ou seja, uma célula fabrica o material, fabrica material genético, fabrica suas estruturas e ela se divide ao meio. Bipartição. Pronto. Tá? Isso só vai depender das ofertas de nutrientes, que é um fator limitante. Agora, sexuada, aqui não há participação de gameta, mas há recombinação, a mistura de material genético. Por exemplo, transformação. O que acontece? Acontece que uma bactéria morre e deixa o seu material genético, olha aqui, no ambiente, e esse material genético ele é absorvido por outra bactéria. Tá? Então, o nome desse processo de absorção de DNA, transformação. Agora, aqui embaixo, como é o nome do vírus que parasita a bactéria? Esse aqui, ó, bacteriófago. O que ele faz, gente? Ele transfere material genético de uma bactéria para outra. Transdução, o nome. E conjugação. Nesse caso aqui, olha, existem pontes citoplasmáticas. Eu falei dela para vocês. É a fímbria. Fímbria, constituída de tubulina. O que ela vai fazer, então? Ela vai realizar, olha, uma ponte, vai fazer uma ponte, e através dessa ponte é feita a transferência de material genético de uma bactéria para outra, certo? Então, assexuada, bipartição. Sexuada, transformação, a bactéria morre, deixa o material, a outra vem e absorve. Transdução, tá? O vírus bacteriófago consegue transferir material de uma bactéria para outra. E conjugação. Forma-se uma ponte citoplasmática através da fímbria, que é o pelo sexual, e por dentro dela a transferência de material genético de uma célula bacteriana para outra. Gente, para fechar nossa conversa de hoje, bacterioses. Olha, tuberculose. Como é que a prova te cobra isso? Quem é o agente causador? Quem é o agente etiológico? Mycobacterium tuberculosis. Como é que transmite isso? Contato, saliva, ar contaminado, tosse. Essa tosse que espalha no ar as gotículas de saliva com o micro-organismo é uma tosse que vem com muco. É um muco sanguinolento, o paciente manifesta febre, emagrece, fica indisposto. E aí, gente, como é que previne? Vacinação. Vacina BCG. Agora, precisa evitar contato com pessoas contaminadas. Evita permanecer num ambiente fechado com pessoas contaminadas, porque um espirro leva aproximadamente 2 milhões de bacilos no ar. E a tosse, ela deixa partículas no ar que permanecem em suspensão por horas.
por horas, certo? Já que ela é uma doença que ela está relacionada com a pobreza, eu vou te dizer que países em desenvolvimento, o programa de vacinação ele é deficiente, a habitação ela é precária, e aí acontece também muitos casos de subnutrição. Então deixa o organismo de porta aberta para entrar em contato com a bactéria e manifestar a doença. Pneumonia, gente, Streptococcus, ele também é transmitido pelo ar, também é tratado com antibiótico, tá? Só que ele é menos grave, ele é mais ameno que a tuberculose, mas ele também causa uma infecção aguda, calafrio, febre, dor nas costas, tosse com expectoração, também sanguinolenta. E aí nesse caso a vacina é pouco eficiente. Então, no caso da pneumonia, tem que evitar contato, tá? Evitar o contato com a pessoa doente, evitar um ambiente fechado, procurar um ambiente com ventilação, ter cuidado com o aparelho de ar-condicionado, condicionador de ar, com tapete, com cortina, com carpete, com sofá, certo? Tétano. Pessoal, Clostridium tetani é o agente causador. Como é que contamina? Pelos esporos da bactéria. A bactéria fica no meio desfavorável, ela forma uma parede, um esporo e fica encystada. Se houver o contato, dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Meu Deus do céu, não anda descalço. Olha isso. Se houver o contato, a bactéria ela se ativa, sai do esporo, volta a se duplicar por bipartição e causa a doença. A toxina que ela produz provoca uma contração muscular muito intensa. E posso dizer que em torno de 50% a 60% dos casos é fatal. Professor, pode transmitir de mãe para filho? Pode. Tu vai chamar isso como? De tétano neonatal, também conhecido pelo mal dos 7 dias. Pessoal, vacinação, vacina tríplice, tá? Antitetânica, como profilaxia. Se o paciente está muito grave, tem que dar para ele as antitoxinas, tem que dar para ele o antibiótico, tem que dar para ele o relaxante muscular, porque a contração muscular ela é intensa. E, em alguns casos, até ventilação com aparelho, porque os músculos intercostais e o diafragma estão muito contraídos e a respiração dele está comprometida, certo? Meningite, sabes que é a inflamação da meninge, das membranas que envolvem tanto o cérebro quanto a medula, né? Medula espinhal, dura mater, pia mater, aracnoide. Essa inflamação das meninges, ela é muito grave, só que e pode ser causada por outros fatores. Só que aqui eu cito a meningite bacteriana, tá? Causada pela Neisseria. Forma de transmissão é pelo ar também. E como é que começa? Diarreia, vômito, convulsão e agrava a hemorragia interna, hipotensão, vai reduzir a pressão e o paciente entra em choque, tá? Aí o percentual de morte está em torno de 15%. Como é que trata isso? Antibiótico intravenoso. Professor, e tem como prevenir? Tem. Vacinação. Mas também evitar esse contato, porque é saliva, é contato pelo ar, certo? Difteria. Ela vai falar da saliva de novo, porque Corynebacterium também é pela saliva. Você vai encontrar aqui, olha, uma amígdala toda inflamada, ó. Isso aqui é piócito, isso aqui é pus, e a amígdala aumentada de tamanho. Então, amidalite, faringite, a mucosa bucal inflama. Mas a questão é que a toxina produzida pelo Corynebacterium, ela destrói as fibras musculares estriadas cardíacas. Ela tem afinidade pelas células nervosas, destruindo também pelas células renais. Então, também é uma doença grave. Tem como vacinar? Tem, vacina tríplice também. Tratamento, se é bactéria, antibiótico. Coqueluche, causador, Bordetella pertussis. Transmissão, saliva, pelo ar. Olha o garotinho aí, tosse, infecção do brônquio, do bronquíolo. Profilaxia, vacina. Vacina, gente. Tá? E o tratamento antibiótico. Gonorreia. Pessoal, aí trata-se de uma infecção sexualmente transmissível, bastante comum, se prolifera muito fácil. Quem é que causa? Neisseria gonorreia, bactéria, Neisseria gonorreia, transmissão, sexo,
Sexo. Professor, pode ser pelo sangue? Pode. E pode ser de mãe para filho também. Como é que eu chamo isso? Congênita. O primeiro sintoma da gonorreia é a uretrite, inflamação da uretra. Uretrite. Nele nela. E vai acontecer o quê? Um corrimento purulento. Push. De 3 a 5 dias após o primeiro contato com a infecção. Só que se não tratar dessa uretrite, ou se tratar de forma errada, o que pode acontecer? Essa Neisseria gonorreia, ela vai sair da mucosa genital para a corrente sanguínea, se instalando em outras partes do corpo. Então, ela vai atacar o sistema neurológico, ela vai atacar os ossos, as articulações. Então, a situação ela se agrava. E o recém-nascido, ao entrar em contato com a mãe infectada também, ele vai ter uma manifestação ocular. O recém-nascido pode ir à cegueira por causa da Neisseria gonorreia. Como é que trata isso? Antibiótico, tá? E evitar a automedicação, por favor. Por favor. Antigamente, a gonorreia ela era tratada em 2 horas. 2 horas, tá? Logo que os antibióticos foram descobertos. Hoje, são dias, semanas de tratamento e muito trabalho para a equipe médica e biomédica para fazer a identificação. Então, evitar a automedicação, por favor. Tá? Uso de preservativo, reduzir o número de parceiros, nada de parceiro múltiplo. Sífilis, gente, essa doença aí, olha, perigosíssima. Quem é o causador? Bactéria? Qual delas? Treponema pallidum. Como é que transmite sífilis? Sexo. Só que transmite sífilis também pela saliva. Transmite sífilis pelo sangue. E transmite sífilis da mãe para o filho. Certo? Pessoal, é uma doença que se divide em 3 etapas. Qual é a primeira etapa? Sífilis primária. Na primária aparece úlceras, ulcerações. Eu vou contar aqui, olha. Isso é uma ulceração chamada de cancro. Feia, olha, na genitália, na mucosa genital. A questão é que essa é uma úlcera quase indolor. É feia, mas é quase indolor. Aí o paciente não procura o médico. Dias depois, essa úlcera fecha. O paciente acha, fiquei curado. Não ficou. Só terminou o estágio 1. Dias depois, semanas depois, aparecem manchas no corpo, queda de cabelo, feridas na boca, estágio 2. Essas manchas são chamadas roselas sifilíticas, estágio 2. Só que às vezes aparece de forma bem discreta e até imperceptível. Olha aqui, no estágio 2, esses pequenos pontos aqui, tá? Aí ela regride depois, desaparece e se o paciente não se der conta, acabou o estágio 2. Estamos indo para o estágio 3, chamado de sífilis visceral. E na sífilis visceral, os órgãos internos são afetados, o sistema nervoso, o paciente evolui para uma cegueira, para uma demência, ele perde movimentos, ficando paraplégico e tetraplégico. A destruição dos seus órgãos, entra em coma, vai à morte. Valendo ressaltar que também existe a sífilis congênita. Mamãe transmite para o filho, mamãe tem que fazer pré-natal. Ok? Antibiótico, tratamento, uso do preservativo, fazer os exames para evitar a proliferação dessas doenças. Estamos acabando, gente. Botulismo. Quem é o causador? Clostridium botulinum. Aí trata-se de uma infecção alimentar. Essa toxina, ela paralisa a musculatura, ela dificulta a respiração. Entendeu? E para tratar desse paciente, antitoxinas. Geralmente enlatados que vêm amassados no fundo, na lateral, é bom não consumir. Enlatados que estejam estufados, é bom não consumir. Se abrir um enlatado que fizer aquele barulhinho do refrigerante, não consumir. O único que pode ter esse barulhinho é o refrigerante. Qualquer outro enlatado que você abrir e ouvir o barulhinho do gás saindo, desconfie de contaminação, principalmente de Clostridium botulinum. Agora, há quem use no tratamento estético essa toxina, tá?
chamada de botox. Para quê? Para dar uma esticada e esconder as rugas. Mas o nosso foco aqui são as doenças bacteriosas. Cólera, causador? Vibrião colérico. Transmissão, água e alimento contaminado com fezes dos doentes. Sintoma, vômito, diarreia. Como é que trata isso? Antibiótico. Mas, gente, cuidado. Educação sanitária, água só de boa procedência, lavar as mãos, lavar os alimentos. Tem muitos micro-organismos em nossa volta. Leptospirose, gente, por favor, água mais uma vez. Poças de água, canal. Quem é o agente causador? Leptospira. Leptospira interrogas. Então, água e alimento contaminado pela urina do rato, contendo a leptospira, causa um mal danado. Começa com calafrio, com febre, com dor no corpo, mas o principal são as lesões nos rins, lesão renal. O ratinho aí, o ratos novérgicos, ele vive em simbiose com a leptospira. Ele pode passar a vida inteira com ela nos seus rins e eliminar a leptospira na sua urina, que pode contaminar nossa água e nossos alimentos. Então, educação sanitária, higiene, água de boa procedência, cuidado com a alimentação é essencial, tá? Hanseníase, essa é milenar. Micobactéria, também chamado de bacilo de Hansen. Gente, aqui é contato direto com o doente. E ela pode passar pelo ar, tá? Ela pode passar através de contato íntimo, ou então contato prolongado por muito tempo com o portador do bacilo de Hansen. Começa com manchas no corpo e destruição das terminações nervosas. Vão se transformando em ulcerações e pode mutilar o organismo. Aqui você tem só uma imagem, não te coloca muitas, tá? De um paciente portador da lepra. Como é que trata isso? Antibiótico. O antibiótico ele vai agir sobre o micobactério. E a profilaxia? Tratamento imediato. Apareceu a mancha, apareceu a úlcera, tratamento imediato. O portador da doença e das pessoas que vivem à sua volta, ok? O nome disso é quimioprofilaxia. Você vai tratar as pessoas que não estão doentes, mas que estão em torno do doente, para evitar que a doença se prolifere. Febre tifoide. O que vai acontecer aqui? Preste atenção. Essa mosquinha doméstica aqui, ela pode sentar no lixo, ela pode sentar em fezes e trazer com ela a salmonela típica. Dessa forma, infectar água, alimento. Então, poxa, você está na sua hora do almoço, da sua alimentação, não deixa a mosquinha ficar voando por lá, não acha isso normal, por quê? Ela pode trazer uma salmonela, tá? E essa salmonela provoca vômito e diarreia intenso, hemorragia, febre, dor, desacelera o coração também, ok? Então, não deixa, porque ela pode estar trazendo a salmonela, tá? Que é um dos vetores, dos insetos que traz com ela a salmonela, a bactéria, para o nosso convívio. Educação sanitária e higiene é a base de tudo. Amigos, essa foi a nossa aula sobre bactéria e bacteriose. Estuda, se precisar assistir ela mais de uma vez, vai para vocês a apostila e o exercício desse conteúdo, tá ok? Então, bom estudo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente!